Tá se sentindo desmotivado, sem muita energia, sem força de vontade? Alguns conflitos estão aparecendo aí do nada na sua vida, algumas questões do passado aparecendo para serem resolvidas. Isso tudo pode estar acontecendo porque a gente tem um trânsito importante de Marte no signo de Câncer, onde ele fica por 102 dias, trazendo muitas revisões na nossa vida. Então fica aqui que nesse vídeo eu vou falar mais sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem pelos próximos meses à frente, com orientações para cada signo e ascendente. Bem, a gente já sabe que Marte, ele é o planeta guerreiro. Marte, ele lida com os assuntos da natureza psicológica que envolve motivação. Ele rege a nossa força de vontade, ele rege a nossa garra, o nosso instinto, sabe aquela vontade de levantar da cama e correr atrás dos objetivos, ou então de defender seu território. Tudo isso tem a ver com a natureza de Marte, e os trânsitos dele falam muito sobre a nossa força vital, sobre esse instinto de preservação, de defesa. E aí Marte, desde dezembro, ele tá em movimento retrógrado. Ele fica retrógrado até dia 23 de fevereiro. E nesse momento, né, desde 6 de janeiro, ele está retrógrado no signo de Câncer, ao qual ele vai ficar nesse signo, mesmo depois de voltar ao movimento direto, até o mês de abril. Então, pensa só, a gente está desde janeiro com Marte retrógrado em Câncer e vai ficar com ele até abril nesse signo. E isso é, com certeza, um ponto importante da gente avaliar, porque em algum lugar do nosso mapa, esse Marte está trazendo gatilhos importantes, revisões importantes de como que a gente está agindo, de como que a gente está colocando a nossa força vital. De um modo geral, a gente consegue ler Marte em Câncer como um trânsito desafiador. Porque pensa só, imagina um guerreiro, um indivíduo que vai para a guerra, vai defender a sua nação, vai defender a sua própria sobrevivência. Esse é Marte. E aí, imagina esse indivíduo sendo uma pessoa completamente sensível, uma pessoa que tem pena de defender o seu território, que tem pena de atirar em outro indivíduo, uma pessoa que é muito conectado e apegado à própria família. Imagina essa pessoa numa guerra, num ambiente de guerra, que ele tem que defender o seu território, mas ele claramente é um indivíduo que precisa de proteção, que precisa ser defendido. Tendo dito isso, a gente consegue entender os desafios que a gente tem nos próximos meses, da gente colocar a nossa assertividade, da gente colocar a nossa motivação. Marte em Câncer vai trazer muitas revisões no sentido emocional também. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar é que a gente vai começar a revisar aquilo que motiva a gente emocionalmente. A gente pode ter instabilidade de humores mesmo, porque pensa só, o corregente de Marte, nesse momento que ele está em Câncer, é a Lua, né? A Lua é o regente do signo de Câncer, então é a Lua que está corregendo o planeta Marte nesse momento. Os nossos instintos, eles estão passando por oscilações, assim como a Lua tem suas fases. E é claro, os bastidores das nossas motivações, de certa forma, têm um fundo emocional. Tudo aquilo que a gente se motiva, que a gente levanta da cama, que a gente vai buscar com paixão, com vontade, a gente precisa estar ali recarregado emocionalmente para poder fazer isso. Então, se existem dúvidas nesse processo, inseguranças, tudo isso vai estar impactando a gente nesse período. Então, é muito possível que você se sinta desmotivado em algum assunto, em alguma área da vida, que você esteja envolvido em temáticas do passado, inclusive conflitos familiares, porque Câncer traz também a temática da ancestralidade, da família, da figura materna. Então, existe aqui tudo isso sendo trabalhado nesse trânsito de Marte em Câncer. Uma coisa que é importante a gente saber aqui é que existem os signos ascendentes mais afetados por esse trânsito, que é especialmente Áries e Escorpião, que ambos são regidos pelo planeta Marte. E aí, obviamente, Áries e Escorpião estarão passando por um período importante de revisão, terão ali a sua vida, de certa forma, mais estagnada, ou com algumas coisas andando mais lentamente, ou com algumas questões emocionais, de fundo emocional, precisando ser trabalhados. O ambiente familiar também pode estar sendo afetado nesse período, especialmente para esses dois signos. Então agora vamos compreender como cada signo vai ter uma oportunidade e desafio nesse trânsito de Marte em Câncer.
Áries e ascendente em Áries. Como eu disse, vocês estarão sendo muito impactados por esse trânsito, já que Marte é o regente do seu signo. Aqui a gente tem questões muito do ambiente emocional, mágoas do passado podem ressurgir, assuntos familiares podem ressurgir, ou seja, reconexões, familiares que voltam, pedem ajuda, se conectam com você de alguma forma. Questões do passado podem vir a ressurgir de forma a desafiar vocês a compreenderem como que vocês estão lidando com essas questões. Se vocês estão deixando ser dominados pelas emoções ou se vocês conseguem se libertar de algumas coisas, purificar algumas mágoas. Então tem aqui também uma oportunidade de você revisar a forma que você expressa os seus sentimentos, a forma que você lida com o seu emocional. Inclusive, se você não procura terapias, alternativas de expressar suas emoções, esse é um período de você correr atrás disso. Você pode estar sendo desafiado a fim de trabalhar esse lado mais emocional e interior. Lembrando de muita atenção aos conflitos de natureza doméstica que podem estar pipocando por aí. Saiba muito bem em quais conflitos, em quais guerras você quer entrar, que pode ser que você saia ferido dessas questões. Touro e ascendente em touro. Então, vocês estarão sendo desafiados, de certa forma, a revisarem a forma que vocês expressam os seus sentimentos, que vocês se comunicam com os outros. Então, vocês devem tomar muito cuidado com aquelas palavras que ferem, e aí depois vocês podem acabar se arrependendo das coisas ditas. Então, muito atenção nesses próximos meses, que a sua comunicação, especialmente, estará sendo revisada. Gêmeos e ascendente em Gêmeos. Aqui a gente tem revisões importantes na forma que vocês agem com os seus recursos, especialmente os recursos materiais. Eu diria que a grande questão desse trânsito é como que você está protegendo os seus recursos. Então, cuidem bem dos seus recursos, traga segurança para as suas finanças. Pode ser um período que vocês sentem algum tipo de instabilidade financeira, e aí vocês precisam reavaliar como que vocês conseguem trabalhar, né, para poder recuperar ou poder ter ali um tipo de economia dos seus gastos. Inclusive, muito cuidado nesse período até abril com os gastos de ordem emocional, né? Então, quando a gente está chateado com alguma coisa e aí a gente acaba tendo as compras impulsivas. Câncer e ascendente em Câncer. Bem, vocês podem imaginar que para vocês aqui o trânsito de Marte em Câncer é importante, então vocês estão sendo reavaliados na essência de como que vocês colocam a força de vontade de vocês, de como que vocês estão sendo assertivos no trabalho, na vida íntima, especialmente até acabar a retrogradação de Marte no dia 23 de fevereiro, é um período mais introspectivo. Depois que Marte volta ao movimento direto, as coisas podem voltar a fluir de certa forma, vocês podem se sentir mais energizados. De qualquer forma, vocês estão sendo ali pressionados a revisar como que vocês estão lidando com as motivações interiores. Então é um momento muito legal e interessante para vocês revisitarem as motivações de vocês, aquilo que vocês mais querem, os objetivos de vida, trazer mais clareza para isso, de quais caminhos vocês querem seguir, a fim de vocês verem se está tendo coerência entre as suas ações e os seus resultados. Leão e ascendente em Leão. Vocês estarão passando por um período mais introspectivo, então, porque Marte ativa ali uma área da vida de vocês que é mais interior, ou seja, é um período importantíssimo para vocês mergulharem no autoconhecimento, nos sentimentos de vocês, nas águas paradas, aquelas mágoas, aqueles assuntos que estão mal resolvidos internamente. Então, cuidado, inclusive, com manifestações físicas no corpo, emocionais, porque esse é um período que pode estar trazendo, expurgando alguns assuntos aí de natureza emocional. Então, claro, procure compreender seu emocional, mas também cuidado com um excesso de isolamento ou guardar demais as coisas para você. Virgem ascendente em Virgem. Esse trânsito vai pegar bastante os assuntos da área da sua conexão social, grupos, amigos, comunidades, também objetivos futuros. Então, assim, vocês podem estar num período de revisão de objetivos daquilo que vocês querem para a vida de vocês, quais os caminhos que vocês querem seguir, e também pode ativar aqui algumas revisões no âmbito, no círculo das pessoas que você está envolvida, se essas pessoas realmente estão
sendo amigas, se essas pessoas estão te protegendo. Alguns conflitos dessa natureza podem vir a acontecer, então muita atenção a isso, porque vocês também estão sendo desafiados a mostrarem o seu poder de proteção, a sua força de vontade de você se conectar com as pessoas. Então, antes de você reclamar com alguém, também revise as suas ações, se você tá ali fazendo por onde, se você tá sendo um amigo fiel, um amigo leal. Tem um pouquinho aqui dessa natureza para vocês. Libra e ascendente em Libra. Vocês estarão sendo bem desafiados no sentido da carreira, da vida profissional. Vocês podem estar passando por muita desmotivação ou então revisando alguns objetivos, algumas coisas que vocês querem, se é o caminho mesmo que vocês querem. Então, muita atenção aí, porque muitas coisas podem ser propriamente ilusões de vocês não estarem conseguindo enxergar com tanta clareza. Por isso é importante um trabalho de fundo emocional, uma reconexão com as suas emoções, com aquilo que motiva vocês. Então, lembre durante esse trânsito a fazer aquilo que te torna feliz. Procure essa alegria de viver no seu trabalho. Esse é o caminho da verdade. Também cuidado aqui com figuras de autoridade. Se você lida com figuras de autoridade, conflitos dessa natureza podem vir a surgir. Escorpião e ascendente escorpião, vocês estarão sendo bastante impactados por esse trânsito e é como se vocês estivessem fazendo uma revisão de vida, do que vocês querem para vocês, quais os caminhos que vocês querem. Podem estar filosofando bastante sobre a vida, vocês podem se beneficiar bastante nesse trânsito no sentido do autoconhecimento. Eu sinto que esse é um período de vocês fazerem coisas para saírem da zona de conforto, sabe? Aquela coisa de todo dia a mesma coisa. Então, o legal desse período é que vocês estarão sendo confrontados a procurar saídas, formas de vocês enxergarem a vida de uma forma diferente. Seja por estudos, livros, vídeos no YouTube que mostram outras formas de viver, viagens que permita que você conecte com outras formas de viver, qualquer coisa que faça você sair da caixinha que você costuma viver, esse é um período interessante para você buscar respostas, tá bom? Sagitário e ascendente Sagitário. Esse é um trânsito interessante porque vocês estarão sendo convidados a transformar o emocional de vocês de uma forma bem profunda. Então, alguns encerramentos de ciclo podem acontecer, alguma faxina emocional está sendo ali cobrada de você. Trabalhar o emocional de forma bem profunda nesses próximos meses. Então, se vocês estiverem sentindo ali uma angústia, questões do passado, conflitos com o cônjuge, questões financeiras, enfim, é o período que vocês estão sendo desafiados e existe alguma coisa que você precisa deixar ir nesse período, alguma camada sua que você precisa se desvincular. Então esteja atenta aí às transformações nos próximos meses. Capricórnio e ascendente Capricórnio. Vocês estarão sendo também bem desafiados porque ativa ali uma área da vida para vocês que tem a ver com a conexão com o outro, com os relacionamentos da sua vida. Quem tem relacionamentos amorosos, muita atenção, porque vocês podem estar se sentindo ali defendendo o território de vocês, ou então questionando as motivações de você estar com seu parceiro ou parceira. Existe aqui um movimento de revisão, às vezes uma necessidade de reconectar emocionalmente com essas pessoas. Sim, existe aqui uma temática de fortalecer ou então romper vínculos emocionais nas suas parcerias. Aquário e ascendente Aquário. Para vocês, esse trânsito ativa ali a área, especialmente da saúde, da rotina, do trabalho, do dia a dia. E aí vocês podem ter resoluções no sentido da saúde importantes, respostas, clarezas sobre procedimentos, tratamentos de saúde, finalizações em algum sentido de como que você pode tratar da sua saúde. Ou então vocês podem estar olhando desequilíbrios no seu dia a dia, seja na saúde, seja na sua rotina, que você está começando a ver que precisa reajustar, que precisa ali trabalhar. A motivação no dia a dia pode estar sendo bem afetada para vocês. Então é importante vocês reavaliarem o emocional de vocês, porque isso pode estar impactando muito o dia a dia de vocês. Também atenção com conflitos com colegas de trabalho, se você estiver envolvido aí nesses ambientes. Peixes e ascendente em peixes, vocês já têm ali uma conexão espiritual, sensível, artística com a vida. Essa é a essência do pisciano ou do indivíduo de ascendente em peixes. E aí esse Marte em Câncer está transitando numa área da vida que também ativa o aspecto artístico, da autoexpressão, da forma que você coloca a sua identidade no mundo. Então, existe aqui uma revisão dos seus projetos, daquilo que você cria. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, um artista,
Como que você está agindo, colocando o seu trabalho no mundo? Será que precisa reajustar algum assunto? Ou então em relação à sua autenticidade, a forma que você expressa quem você é, as suas paixões, aquilo que você realmente gosta, aquilo que você tem prazer de fazer. Então, é uma revisão dos prazeres da vida. Existe aqui um movimento muito criativo, artístico, se reconectar com hobbies, se reconectar com o lado divertido da vida, sabe? Faça algo para você nesse período que satisfaça as suas emoções. Pode ser bem frutífero para vocês. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui nos comentários se você teve algum insight. Espero numa próxima.